A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante. Eu vou fazer uma playlist sobre esse assunto. Esse assunto é muito polêmico e eu estou aqui para dar a minha cara a tapa, vamos dizer assim. E logo de início você pode perguntar assim: quem é você no meio evangélico? Quem é você? Que mulher é essa que está aqui falando sobre esse assunto? Por acaso ela é alguma estudiosa? Por acaso ela tem cursos, doutorado em teologia? Não, eu não tenho nada disso. Mas eu venho aqui com um chamado de Deus. E estou aqui para biblicamente condenar o pecado. E eu vou dizer para você quem eu sou. Meu nome é Vivian e eu sou exatamente o que diz aqui na palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27 e 28. Eu sou isso aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu sou aquelas coisas loucas. E para que ele escolheu as coisas loucas? Para envergonhar os sábios. E eu sou também as coisas fracas desse mundo. E para que ele me escolheu uma coisa tão fraca? Ele escolheu para envergonhar as fortes. E eu sou mais o quê? Porque tem muito mais aqui, olha. Eu sou também as coisas humildes do mundo, as desprezíveis, aquelas que não são. Para quê? Para reduzir a nada as que são. Mas eu sou uma boca que Deus levanta. Então eu vou começar, sem mais delongas, a falar sobre o pastorado feminino. E eu peço a você que, se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo, que Deus, ele vai dar luz ao seu entendimento em nome de Jesus. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e na epígrafe do texto diz assim: os deveres dos bispos e dos diáconos. E por que está escrito bispos? Porque antigamente, no tempo de Paulo, não existia pastor. Essa palavra pastor foi inventada. Toda vez que você vê aqui bispo, presbítero, seria o pastorado de hoje, tá? Então não existe bispa também não, viu? E nem diaconisa. É bispa, diaconisa e pastora. Não existe isso não. Isso é coisa inventada do homem, tá? Então vamos começar aqui. Esta é uma palavra fiel. Mesmo que a sua tradução seja diferente, irmão, o contexto é igual, viu? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só até aqui. Olha, esse versículo aqui basta. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que o bispo é um homem. Isso aqui não está dizendo bispa, não está dizendo pastora. Aqui, nesse versículo, ele está falando de uma pessoa do sexo masculino, não é feminino. Como é que eu provo isso? Não só porque ele está falando bispo, mas também porque ele está falando que deve ser marido de uma mulher. Se ele é marido, então ele é um homem. Pela nossa fé cristã, só existe dois gêneros, que é feminino e masculino. E aqui está se falando de um homem, marido de uma mulher. Acabou-se. Não tem muito o que falar aqui nesse vídeo, gente. Não tem. Ah, mas aí tem muitas mulheres que até de nome, esposas de homens de nome, que estão na televisão, que estão nas redes sociais falando não. Mas existe uma palavra lá em Gálatas que diz assim, olha, não tem judeu, não tem grego, né? Vamos ler lá, vamos acompanhar essa leitura para ver do que se fala lá. Porque aqui está se falando de liderança. E aí a gente vai agora ler essa passagem em Gálatas para ver do que se fala. Gálatas, capítulo 3 e o versículo 23 em diante. Na corrigida fiel, diz assim a partir do versículo 23.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então está falando aqui sobre a lei, como era antes da graça de Cristo. Estávamos debaixo da lei, guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então hoje nós somos justificados pela fé que nós temos em Jesus Cristo, né? Por que eu estou lendo isso? Porque vai chegar na parte que o pessoal gosta de falar, aquele pessoalzinho que quer defender pastorado feminino, gosta de falar no que eu vou dizer já já. Tá chegando lá no versículo, viu? Então aqui você tá entendendo, tá falando sobre a lei, que era uma condutora, para que hoje nós soubéssemos daquilo que Deus quer de nós, como pessoas que se abstêm do pecado, daquilo que Deus condena. E hoje nós temos a fé em Cristo, tá? Então, versículo 25, mas depois que veio a fé, que agora, né, o véu do templo se rasgou, a graça maravilhosa, salvadora, alcançou a nós, já não estamos debaixo de aio, já não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha, um Deus que não tem acepção de pessoa. Ele fala assim, ó, todos, olha, incluindo tudo. Todo mundo, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, todos aqueles que creram e foram batizados, eles agora estão revestidos de quê? De Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. Nisto, agora vem comigo aqui ler, 28, ó. Nisto o quê? Antes de continuar, vou perguntar, né, para você, nisto o quê? Agora eu vou te explicar pelo português. Fazer essa síntese para você. Nisto, que é o quê? Que você foi batizado em Cristo e se revestiu de Cristo. É nisto que tu foste batizado em Cristo. Então agora não existe mais acepção de pessoa, porque tu crestes em Cristo e fostes batizado nele. Deus não te faz acepção. Então agora não tem mais judeu, nem grego, não há servo nem livre. Não há macho e nem fêmea, que na outra tradução diz não há homem e nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiro de quê? Da salvação. Então, o que isso aqui está falando? Está falando de liderança, de pastorado feminino? Está falando isso? Do que está falando aqui? Aqui, o contexto está falando que nós temos a salvação de Jesus Cristo mediante a nossa fé. E pela nossa fé, Deus não faz acepção de pessoa, porque o homem olha e diz assim, esse daí não pode ser crente, não pode ser salvo, esse daí, ele matou já 30 pessoas, ele é um psicopata, ele é um assassino de alta periculosidade. Então, para esse aí não tem mais jeito, não tem mais salvação. Essa mente psicopata, doente, nunca vai alcançar a fé em Jesus Cristo e ser salvo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que mesmo que eu e você faça acepção de pessoa, todo aquele que se cresce em Cristo e tivesse fé nele, fosse batizado, alcança a salvação. Então, o Espírito Santo fala através de Paulo que não importa, olha, se é uma criança, se é uma mulher, se é um homem, se é um judeu, se é um grego, se é um índio lá no meio do mato, se é um psicopata doido lá preso, não importa. Todos vocês, se crerem em Jesus Cristo, vocês alcançarão a salvação em Jesus Cristo. O texto está dizendo isso. Agora me diga, aonde é que esse texto aqui está dizendo que o apóstolo Paulo está falando que você pode ser pastora, que você pode ser uma líder dentro de uma igreja?